Okay, Bruce, would you tell us first where you went to college? What major is yours? Well, I studied psychology in college, but I also studied evolutionary biology. Uhum. Ok. Bom, eu estudei psicologia na faculdade, mas eu também estudei biologia evolutiva. E o que é que motivou a ele a fazer a experiência do Parque dos Ratos? What motivated you to do the experience of the Rat Park? Well, that is a long story, and I would love to tell you. I hope you will let me tell you in a personal way, because I'm an old man, and it's much easier for me to tell personal stories. So, if you will let me, I will tell you in a longish way, and you interrupt me if I'm telling you too much of a story here. But I grew up after World War II. And after World War II in Canada and in the United States, there was a terrible, terrible panic over heroin. And we all learned as children that the junkies are the people who take heroin, and that they were a danger to all of us. Yes. Bom, gente, essa pergunta é uma história bem comprida. Gostaria de contar para vocês, e eu vou dizer isso de uma maneira pessoal, tá? Porque eu já sou um idoso, tá? Para mim, contar minhas histórias a nível pessoal é mais fácil. Então, eu vou tentar contar o máximo que eu puder. Se vocês me interrompam, se eu estiver falando demais, tá bem, pessoal? Né? Mas eu cresci, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E tanto aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos havia um pânico relativo à heroína. E a gente aprendia quando criança, né, que os viciados, essas pessoas, eles seriam um perigo, né, para nós. Os viciados ofereceriam esse perigo para as pessoas. So we all learned a story of the devil drug, which was heroin. And the story was that the devil drug was a drug that if you take it just a few times, maybe only once, it will make you into an addicted person. And an addicted person is someone who has no interest other than in the drug anymore. And an addicted person is completely under control of their lust for this drug. And they will do anything to get it. And they will take your money and they will kill you. This is the story which I learned as a child and which I, of course, believed. Bom, lá então, quando crianças, né, nós aprendemos uma historinha que diziam havia a droga do diabo. Né? Essa droga do diabo, ela era a heroína. E dizia-se, quando nós éramos crianças, dizia-se que se você consumisse algumas vezes apenas, né, ou mesmo que você tomasse heroína somente uma vez, ela já te transformava em um adicto. E não interessava para você nada além do que aquela droga depois disso. Então, o adicto, ele seria uma pessoa que ele acabaria ficando sob o controle da droga. E esse adicto, para tê-la, ele faria qualquer coisa. Ele tomaria o seu dinheiro para poder depois comprar droga, né? Ele te mataria, se fosse necessário, para ele poder comprar droga depois. And when I went to university to become a psychologist, I learned the same thing. Of course, psychologists learn about all different issues, not just about addiction. But what I was taught about addiction was that the same thing that I had learned from my father and from my teachers and from my comic books,
which was that this magical drug would take a person and make them irretrievably addicted. They could not change once they had been transformed by this drug. And I believed it. And so I was very comfortable with the war on drugs. Bom, então, logo, eu fui depois para a universidade, né, para estudar psicologia, tá? E lá, né, enquanto eu estudava psicologia, eu aprendi, ou seja, nos ensinaram a mesma coisa que meus pais me ensinaram, que os professores diziam, coisas que estavam escritas nas histórias em quadrinhos, né, diziam que essa droga do diabo, ela torna você um adicto irrecuperável. E com esse ambiente, com essas informações, eu estava totalmente confortável com esta ideia também. The war on drugs made perfect sense to all of us. I'm talking now about me as a young adult, 1970. That's 50 years ago. I'm a young adult. I believe in the war on drugs. Everyone believes in the war on drugs because if it is true that there is a drug that once you take it a few times changes you permanently and makes you into a monster, then the war on drugs is perfectly logical. You can't punish anybody enough for making such a stupid mistake to take that drug that will wreck their life and will wreck their family. And if someone is selling that drug, whether it's a person or a youth gang, they should die. I mean, for a person or a youth gang to be selling a drug like that, of course they deserve to die because it has that effect. This is what we all believed in 1970. Então, por causa disso, que a guerra contra as drogas, ela fazia sentido para todos nós, jovens adultos. Na década de 70, 50 anos atrás, né, nós acreditávamos que era verdade que a droga, uma vez que você entrasse em contato com ela, ela te transformava em um monstro. Então, essa guerra contra as drogas, ela, para nós, ela fazia sentido, né? Ela iria, então, arrasar com a sua vida. E aí, tanto faz, se a pessoa fosse vender drogas, né? Se ela fosse consumir drogas, seja um indivíduo ou seja um membro de uma quadrilha, nós entendíamos que essas pessoas mereciam morrer, porque todos nós acreditávamos na ideia que era passada por causa dessa guerra das drogas e por causa dos efeitos maléficos que as drogas poderiam causar, que nós entendíamos naquela época. Sim, eu queria fazer umas observações agora, só para nos lembrar o que representava esse início da década de 70. Nós estávamos vindo primeiro do fim da Segunda Guerra Mundial, onde aparentemente o mundo livre tinha triunfado sobre a perversidade, sobre o nazismo, sobre a inumanidade, né? Isso representava que nós éramos livres. Era essa imagem que os Estados Unidos vendia para todo o restante do mundo. Eles tinham sido os grandes libertadores da humanidade, do fascismo, os grandes libertadores da humanidade, de tudo aquilo que representasse de ruim. Acontece que a liberdade começou a ser acreditada como tal e começou a penetrar pelas artes. No Brasil, começou a surgir, por exemplo, a Bossa Nova. Veio o verão da cultura, a Revolução de 68. Veio logo em seguida o festival lá dos Estados Unidos. Oi? Woodstock, exatamente. Woodstock. O movimento hippie
E tudo isso representava e caminhava como se o capitalismo estivesse chegando ao fim e tivesse surgido uma nova ordem mundial. Well, Paulo just made a remark saying that what it meant is that at the beginning of the 1970s, and that was some years after World War II, we believed that the free world had conquered over the Nazi, who were considered inhumans. We were deemed as free, you know, and the United States sold this, you know, like the US was the liberator from all evil. Freedom was thus believed that it had come from, you know, this change. And things like, you know, cultural movements, like in Brazil with the music style Bossa Nova, the Summer of Culture, the Revolution of 1968, the Woodstock Festival, the hippie movement, all this together meant that capitalism was believed that it had you know, being replaced by the freedom that we now have. This is what Paulo just remarked. E daí, só completando e finalizando, era necessário e urgente que surgisse um novo inimigo onde fosse possível reutilizar toda aquela filosofia da guerra, onde na filosofia da guerra todos os recursos são considerados justos para se vencer a guerra, e nessa filosofia da guerra se pudesse restabelecer uma ordem mundial que parecia que estava sendo, chegando ao fim, né? Onde a família, o conceito de família, o conceito do bem-estar, o conceito da moralidade estavam chegando ao fim. E era necessário que isso fosse resgatado. Daí surge a droga como grande inimigo. Yes. Since that, and now to wrap up, urgently, a new enemy was needed. You know, people had to keep the war philosophy, and you see, all resources are meant fair against an enemy like this. You know, so we had to see, we were seeing the replacement of the order that we had before as it was going to end. The new morality needed to be rescued, and thus drugs were considered the new enemy that we should fight against. Yes, that would be correct. From here, I think you're talking about Brazil as well, and of course I know nothing about Brazil, but what you've said is correct here. We needed a new enemy, and the enemy had been there all along, but the enemy achieved much greater fearfulness in the 1970s. So suddenly we were terribly afraid of this thing, this drug. And it was the job of psychologists, people like me, was to explain scientifically why it was this drug, heroin, was such an enemy. The reason it was such an enemy, we were to say, is that it affects the brain. It changes the brain, and we can show you, we can prove to you that it changes the brain. And by proving that, we are giving you all the more reason to oppose this new enemy, all this more reason to fight a war on drugs. Well, yes, sim, Paulo, está correta a sua abordagem. Eu estou olhando para isso e vendo que aqui no Canadá é a mesma coisa. Eu acho que o que você falou, Paulo, tem a ver aí com a perspectiva a partir do Brasil, mas aqui no Canadá também, né? Então nós concordamos que era necessário para essas pessoas criar um novo inimigo. Tinha de haver um novo inimigo para criar um medo novo. Como psicólogo, nós tínhamos de explicar por que essa droga era o tal novo inimigo, né? Então, o que nós tínhamos de estudar e descobrir é se ela de verdade ela muda o cérebro das pessoas, né? Que era o que se acreditava. A pessoa consumia droga, imediatamente se tornava independente e tudo. Então, se nós provássemos isso,
nós estaríamos dando mais razão para esta guerra contra as drogas. So the job of psychologists was to create the scientific basis for this story about how the drug had these terrible qualities like a devil. And one of the ways that we psychologists created this story is by doing experiments in what was called a Skinner box. And I hope I can show you a picture of a Skinner box, because I hope that João Luís has found my slide number 8 and can project it. Can you do that, João? Yes. I'll ask Wilson to help me with that. Wilson, se você tiver aí aqueles 3 slides, eu queria mostrar para vocês na tela do Wilson. Wilson has the pictures, Bruce. Okay. Mas só a primeira imagem, tá, Wilson? Tá legal? Somente a primeira imagem. Ele vai abrir para nós aí. Wilson is opening for us, Bruce. Enquanto o Wilson abre, eu só quero dizer para vocês que o que o Bruce nos contou, né? Que o trabalho do psicólogo... Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Porque eu tô só olhando na tela aqui do Wilson, tá bom? Eu vou falando se eu tiver... Tá ouvindo bem, tá ouvindo bem. Obrigado. Né? Mas o Bruce contou agora para nós que o trabalho do psicólogo, então, dada essa perspectiva, seria criar a base de sustentação do entendimento de por que é que as drogas tinham esta qualidade dita diabólica. Tá? Então, para isso, era necessário a gente montar como se fosse uma história. Tá joia? E nós fizemos, naquela época, nós realizamos um experimento que é a caixa de Skinner, tá? Que é esse slide aí que o Wilson está tentando mostrar para nós aí. Ainda está tentando abrir, né, Wilson? Ainda não conseguiu. Abriu. Ainda não chegou para mim, não. Wilson has not been able to open it yet, Bruce, but he will. Hey, well, I can continue. I can João. continue without the picture. And some of you know what a Skinner box looks like. It was the tool of every psychologist in the 1970s. Não abriu não, Wilson. Não. Não. What did you just say, Paulo? He says that the picture has not opened. Okay, No. we'll do without the picture. Ok, a gente segue sem ela, então. Mas eu acho que todos vocês já devem saber o que é a caixa de Skinner que eu estou falando. Quem não souber, olha, is this the one? Chegou, Wilson. Now, this is a very important picture. Essa foto aí, gente, é uma foto bastante importante, tá? Isso era uma ferramenta que nós psicólogos usávamos na década de 70. Go on, Bruce, please. This is a very important picture because it shows how psychologists convinced the world of the devil drug theory of addiction. And psychologists discovered that if you put rats in this box, you see how big the box is? It's just a little bit bigger than the rat. The rat can walk back and forth in it, and that's all. He can't quite stand up all the way on his back legs. He's totally confined. And this box is normally put in a larger soundproof box so that the rat is in total social isolation and sensory isolation. And the rat, there is nothing whatsoever to do in this box except there's a little lever on the wall, a little switch on the wall that the rat can press. Então, essa foto aí, tá? Ela é bastante importante. E esta é a foto, gente, que mostra como que nós, psicólogos, convencíamos ao mundo que existia uma droga demoníaca. Tá? O rato, dentro da caixa, você observa que essa caixa ela não é tão maior assim que o rato, viu? E ele ficava ali totalmente confinado,
em uma caixa à prova de som, dentro de um isolamento social e sensorial. A única coisa que restava para esse rato fazer, observem ali a pata dele, era acionar uma alavanquinha que havia ali dentro daquela caixa. Acionar essa alavanca, tá? Essa chavinha que tinha ali, ó. Yes, Bruce, go on. Okay. This is the device which convinced everybody that heroin was a drug which was a devil drug. When the rat presses the bar, the switch on the wall, he gets a little bit of an injection through the long tube. Now the long tube goes into his back, but then it continues under his skin. You can't see that, but it's been implanted under his skin, goes around to the front, and is directly injected into the jugular vein. In other words, right here. Mm-hmm. This means that every time the rat clicks the little lever on the wall, it gets an injection of heroin, which goes right to its brain through the jugular vein. This means that the rat has complete access to heroin. Well, então vocês podem ver, esse é o dispositivo. Observem com calma aí que esse foi o dispositivo que convenceu as pessoas naquela época que existia essa droga demoníaca. Como funcionava? Quando o rato pressionava esta barra, esta alavanca, ele recebia uma injeção por um tubo longo que vinha pelas costas dele. Observem, tem um tubo que está implantado na pele dele, mas ela continua, tá? E essa agulha ela chegava até a jugular do rato. Então, toda vez que ele pressionava a alavanca, ele recebia uma dose de heroína pela jugular dele, de maneira que ele tinha acesso completo às suas doses de heroína. Now, you need to understand that this box in the 1970s, the Skinner box, was the most important tool that psychologists used to prove anything. And they proved that when the rat is in this box and when the box is hooked up so that he will get heroin through the tube, he will press the bar many, many times. And sometimes he will press it so much that he will forget to eat, he will forget to drink, and he will die. This was done a number of times. And this, if you can imagine, 1970, this was news in the headlines of the newspaper, the proof that heroin is irresistible, not only to human beings, but to all God's creatures, including little rats. Então, é para vocês verem, tá? Que vocês têm que entender que na década de 70, a caixa de Skinner, ela era a ferramenta mais importante para a gente provar, tá? Essa teoria. O rato na caixa, ele acionava a alavanca, e ele podia acionar a alavanca, vocês já entenderam que ele ia receber a dose de heroína dele. E ele tinha total acesso a ela, não havia outra coisa que ele pudesse fazer, ficar em pé, essas coisas, tá? Então, de maneira que ele chegava a pressionar essa alavanca tantas vezes, a ponto que ele se esquecia de se alimentar, ele se esquecia de consumir líquidos, beber, tá? A ponto de, fazendo isso, chegar até a morrer. Esta experiência, ela foi manchete nos jornais do mundo inteiro. E a conclusão que se chegou é que a heroína é uma droga tão irresistível para humanos, para qualquer criatura de Deus, que essa droga ela poderia causar esse tipo de efeito em todas as pessoas que entrassem em contato com ela. Now, I'm getting back to Paulo's question. Paulo asked me, why did we do an experiment in Rat Park? The answer is,
We did an experiment in Rat Park because this experiment was so influential in the 1970s that it convinced everybody that heroin was a devil drug. A devil drug so terrible that people who sold it had to be killed. People who were addicted to it had to be forced into treatment because they would never go into treatment by themselves. This was the strongest proof for that theory. We did Rat Park in order to disprove that theory. Bom, agora eu gostaria de retornar, gente, à pergunta que o Paulo fez. O Paulo perguntou por que é que foi que nós fizemos o experimento do Parque dos Ratos. Ó, nós fizemos o experimento do Parque dos Ratos porque o experimento da Skinner Box, da caixa de Skinner, ela foi tão influente na década de 70 que ela convenceu as pessoas que quem vendia heroína tinha de ser morto. O consumidor, ele estava tão dependente, se acreditava isso, né, que ele não conseguiria nem ser tratado, ele não conseguiria receber tratamento. Essa era a teoria que dominava na época, e nós fizemos a experiência do Parque dos Ratos para apresentar uma prova contrária a esta teoria que foi defendida pela caixa de Skinner. Tá? O Parque dos Ratos foi uma resposta ao experimento da caixa de Skinner. Eu queria de novo fazer uma pergunta, Bruce. Quantos eram vocês? Quem deu a ideia de fazer o Parque dos Ratos? E por que essa ideia? Bruce, Paulo has a new question. First he wants to know how many of you were involved in the Rat Park experiment. He actually wants to know whose idea was it to run such an experiment of the Rat Park. Well, there were 4 of us. Patricia Hadaway, Barry Beyerstein, and myself. And when 4 people work together, you never know whose idea it is. It was our idea. And the idea was that there's something obviously wrong with this Skinner box experiment. What's obviously wrong is that rat is in sensory isolation and in social isolation, and it takes a lot of heroin, just like people do when they're in solitary confinement in a prison, if they can get it. This is a rat that's being tortured. The idea, and I don't know whose idea it was one of us, the idea is, why don't we give a rat all the heroin it wants when he's not in solitary confinement? Bom, gente, é o seguinte, havia 4 de nós, tá? Eu estava no meio, tá bem? Paulo, éramos 4 juntos e a gente não sabe de quem era a ideia, né? Era nossa ideia, a ideia era nossa, tá? Mas essa ideia que a gente tinha é que algo, obviamente, estava errado na experiência da caixa de Skinner, tá? Por quê? Porque o rato, ele estava isolado sensorialmente. Na caixa de Skinner, ele estava isolado socialmente. Ele tinha heroína à vontade. Estava em confinamento, ou seja, o rato, ele estava sendo torturado. Eu não sei de quem foi a ideia de fazer o Parque dos Ratos, foi uma ideia nossa, tá? Mas a gente entendeu... ok, Ana Paula, vou perguntar para ele, né? A gente entendeu que se der para ele essa heroína, mas caso ele não esteja isolado, como é que seria, tá? Bruce, Ana Paula has a question. Depois, João, depois. Ok. Ela por uma etapa, depois a gente chega lá. Ok. Go on, Bruce. Okay.
This is a terrible place for a rat. This rat is in prison, or you could say this rat is being tortured. When we torture people, we put them in social isolation and we put them in sensory isolation. What if we offer heroin to a rat which is not being tortured? So we built Rat Park. And if we could have slide number 9, I think we will see Rat Park. Ok. Ok, yes. Wilson, se você passar para o próximo slide agora, você está no primeiro, passa para o próximo então. Ana Paula, olha aí o parque dos ratos que ele vai... Gente, lembrando da foto anterior, tá? Isso, obrigado, Wilson. Esse aí, né? Lembrando da foto anterior, aquele era um lugar terrível para um rato. Ora, se você mantiver um ser humano em isolamento social, se mantiver uma pessoa em isolamento sensorial, e você vai ter aquele resultado. Agora, se você der heroína para um rato, mas que não em um processo de tortura, como era da imagem anterior. Essa imagem nova, tá? Que mostra já uma cena do Parque dos Ratos. Go on, Bruce. Here's Rat Park. Here are rats which are not in sensory isolation. They're not in social isolation. They are not fastened by a tube to the ceiling. These two are playing, and this one I think is meditating. Will those rats take all the heroin they can get, and will they forget to eat and drink and die? Can I show you the next picture, the next slide, which is, I think, slide number 10. Eu quero mostrar também, Wilson, o próximo slide, então, tá? Só para vocês verem. Então, essa imagem que vocês estavam olhando agora, tá? Vocês veem, os ratos não estão em isolamento social, não estão ligados mecanicamente a nenhuma ferramenta. Vocês viram que havia 2 que estavam brincando, tinha um que estava meditando, né? Então, você podia dar para ele toda a heroína que você quisesse, você ia ver que ele provavelmente não ia deixar de comer, se alimentar, beber nada até ponto de morrer. Olha aí a nova foto. Vamos ver então a nova foto aí. Ok. Yes, Bruce, go on. So this is about how big Rat Park was. There's 18 rats in there. You can only see a few of them. You can see that in there are the things which rats like the best, which are empty tin cans and dirt. and you will see we put trees on the wall. I don't think the rats paid any attention to the trees. I think the trees are there for the human experimenters, because we stared at these rats for many, many, many hours. But you can see this is a dramatically different environment. The question is, how much heroin will these rats take? E aí, vocês olhem agora para vocês verem o tamanho do parque, né? Olha o tamanho do parque. Nesse parque, gente, havia 18 ratos, tá bom? Eu sei que vocês só estão vendo uns poucos ratos aí, tá? E estão vendo aí umas latinhas vazias, estão vendo terra, tá? Estão vendo aí que a gente fez uma pintura de árvores. Aliás, eu acho que os ratos, pessoal, eles não estavam nem aí para as árvores, tá? Eu acho que era mais... Essas árvores estavam mais por causa da gente mesmo, que a gente ficava horas olhando, né? Para essa cena aí, a gente acabava querendo ver a árvore também, tá? Mas, de qualquer maneira, imagina quanta heroína esses ratos aí do parque consumiam neste cenário. Now, you will also notice that these rats are not attached to the ceiling, because if they were, they wouldn't be free to run around and play and meditate and make babies and do the things which rats love to do. So how are we going to give them the heroin? We let them drink it. And you can't see it from here, but there's a little tunnel in Rat Park where the rats can go in and drink all they want. And they have 2 choices. They can drink from this side or that side, left or right.
And the left side, one side contains water and the other contains water with morphine in it. Now I need to say a little bit about those drugs, so you will know, those of you who don't know about these drugs, I want to say a little bit more about them. Bom, então eu quero que vocês notem, tá, que estes ratos aí no parque, eles não estão presos a nenhum dispositivo, né? E como vocês podem perceber, não estando presos, tá, eles, porque ele preso lá na caixa de esquina que seja, ele não podia fazer nada, né? Mas ele estando preso, ele não tinha condição de correr, ele não tinha condição de se esconder, não tinha condição de fazer ratinho, né? Coisa de rato, né? Essas coisas que eles fazem e tal. E você pode estar se perguntando como é que a gente dava heroína para eles, tá? A gente permitia que os ratos bebessem. Não dá para ver nessa imagem daí, mas no Parque dos Ratos havia um túnel, e nesse túnel eles tinham acesso onde eles poderiam beber a droga à vontade. Eles tinham duas escolhas. Eles podiam beber do lado esquerdo ou do lado direito, sendo que de um dos lados havia água. Do outro lado havia água misturada com morfina, tá? E para quem não entende direito sobre essas drogas, aí depois eu posso explicar um pouco mais sobre elas para vocês. Mas se ficar sabendo, eles tinham então ali acesso e tinha duas escolhas, ou só água ou água com morfina. I want to say a little bit about opioid drugs. There's a whole family of opioid drugs, which includes morphine and heroin and oxycodone and fentanyl and Demerol. And you probably don't know most of these drugs, but they all affect animals and people in exactly the same way. They all bind to the opioid receptors in the brain. Just one second, this telephone is going off. I want to make it stop. They all bind to the same opioid receptors in the brain. They all have exactly the same effects. And they're interchangeable. They're all used in the hospital for pain relief. Now, in 1970, when we talked about heroin addiction, we talked about needles. We thought that, you know, the way that a heroin addict functions is by taking this terrible drug through a needle, and the needle is almost as terrifying as the drug. But in fact, we now know that people get just as addicted to drugs if they swallow them as pills, or if they drink them. In the United States now, there's a terrible, terrible problem of drug overdose deaths caused by drugs that you don't inject, but you just swallow. Oxycodone and OxyContin. That's a lot. No problem, no problem. Yes. Bom, eu quero falar para vocês sobre essas drogas. Antes de eu falar das outras, falar sobre as drogas das famílias dos opioides, tá bom? O grupo ele não é tão grande assim, mas tem morfina, heroína, o oxicodone, tem outros farmacológicos aí também, tá? Ligados a esse grupo dos opioides. Tá? A maior parte dessas drogas, elas afetam o ser humano tanto quanto o animal. Então, do mesmo jeito. E como é que ela funciona? Esse tipo de entorpecente, ele ativa os receptores de opioides que há no cérebro do indivíduo. E os efeitos são os mesmos, tá? Exatamente os mesmos. Eles podem, na verdade, até substituir o outro. Tanto é que no hospital dá para fazer isso, né? Quem é médico sabe, dá para você substituir um opioide por outro. Na década de 70, com o advento da heroína, nós falávamos muito da agulha, né? Por quê? Porque o consumo da heroína se dava, na maior parte das vezes, através da injeção pela agulha.
e até que nós tínhamos o conceito de que as agulhas eram tão aterradoras, né, quanto a própria droga em si. Agora, o que poucos falavam era que também dava para consumir esses opioides na forma de pílula. E até interessante porque nos Estados Unidos começou a haver vários... intensamente, assim, né, com mais tempo de digestão, de acolhimento com os agentes. Então, Oi, tem alguém com o microfone. Alô, alô. Hello, hello. Oi. Acho que é o Trino. Posso continuar? Deve ser... A culpa é sempre do flamenguista, pessoal. Bom, de qualquer maneira, só para eu concluir aqui, estão me ouvindo de novo ou não? Sim, estamos ouvindo. Ok, beleza. Então, eu estava dizendo que as agulhas que eram usadas no consumo da heroína, elas passaram também a passar o mesmo terror para as pessoas do que a própria droga. O que algumas pessoas não estavam sabendo é que também poderia consumir a droga na forma de pílula. E nos Estados Unidos começou a haver um aumento de casos de overdose, não pela injeção com agulha, mas também pelo acesso às formas dos opioides na forma de pílulas. We're all yours, Bruce. Okay. João Luiz, you are amazing that you can keep all that in your mind in spite of all the interruptions. I'm married. Okay. Conta o meu segredo, eu sou casado, viu? So, if we could have, we would have let the rats in Rat Park inject the drug. But of course, we can't do that. If rats are running around, they don't know how to handle a needle, and we can't attach them with a wire. So we let them drink the drug. And we let them drink water, and we find out which they like the best. And we compare the amount of water and drug that they drink with rats which are kept in Skinner boxes. Not exactly Skinner boxes, but things which have the same amount of space as Skinner boxes. And we also let them drink water, and we drink and let them drink the drug of morphine. And we know from research which has happened since then that animals and people can get perfectly addicted to drinking morphine or oxycodone or fentanyl or any of these opioids. Bom, se nós tivéssemos tentado, nós mesmos injetaríamos nos ratos, né? Mas a gente não ia injetar neles, né? Então, a gente deixava que eles bebessem o quanto de droga eles quisessem. Depois a gente começou a fazer o comparativo entre o volume de água que eles consumiam no nosso parque com o tipo... Nós tínhamos também, para fins de comparação, nós tínhamos a nossa própria caixa Skinner, tá? E a gente comparava, então, com o consumo que havia ali na caixa Skinner. E essas pesquisas mostraram para a gente que, tanto com oxicodona, com fentanol, ou seja, essas drogas que estavam ali disponíveis, tá? Que as pessoas, ou os ratos, iriam consumi-las nestes cenários desta maneira. Okay, João, can we have figure 1 up next? I don't think we are able to show the next picture that you're asking. Let me ask Wilson if he has it. Paulo, você tem aí a outra imagem que ele estava falando lá, que ele falou anteriormente, ou vão ficar só nessas três? Paulo? Vamos dar uma paradinha, vamos abrir para pergunta? Uhum. Senão vai ficar informação demais. Fala isso para ele aí que a gente vai abrir para pergunta.
Bruce, Paulo suggests that instead of moving to the next picture, that we open for questions because he believes it's more profitable that we open for questions now. Sure, fine for me. Let me just say one thing first. Uh-huh. Yes, go on. What we find in this experiment, Uh-huh. that the rats in Rat Park drink very little morphine, whereas the rats in the cages, which are like Skinner boxes, drink a huge amount of morphine. So what we have shown, I believe, is that the cages themselves are the cause of rats loving to drink morphine. The cages themselves are the cause, and that rats in something like a normal environment don't drink a lot of morphine at all. And that shows that the Skinner box experiments do not prove the devil drug theory of addiction. Mm-hmm. And then we yes. can go on to questions. Yeah, ok. Agora sim, daqui a pouco a gente vai para as perguntas, Paulo, mas só para eu dar essa fechadinha, tá? Só dizer o seguinte, nós achamos, com esse experimento do Parque dos Ratos, tá? É que os ratos no parque, eles bebiam muito menos morfina, bebiam pouquíssima morfina, tá? Em comparação aos ratos que estavam na caixa de Skinner. Os ratos na nossa caixa de Skinner, eles consumiam uma quantidade enorme de morfina, tá? E nós entendemos que aquela situação de encarceramento era o que causava essa sede por essa morfina, tá? Enquanto que num ambiente normal, bebe, mas não bebe tanto, tá? Então, nós entendemos que essa caixa de Skinner é que dava as condições necessárias para sustentar essa ideia dessa droga demoníaca. Agora sim, vamos abrir para perguntas. Se quiser tirar a tela daí, Wilson, e voltar para geral, tranquilo. Yes. Question. Tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Paulo. Posso? Também. Pode falar, Paulo Borges. Hi, Bruce. Queria saber, nesse momento, identificando esse contexto do cenário que vocês viviam ali nesse período, identificando o que levou ao desejo de fazer o Parque dos Ratos, porque vocês entenderam essa necessidade de mudar a forma de pesquisar. Naquele cenário, naquele contexto, e vendo as informações que vocês estavam coletando, resultante do que vocês haviam entendido e percebido, qual era a grande preocupação de vocês a partir do momento que vocês tinham essas informações em mãos e tinham como comprovar que esse inimigo criado era totalmente danoso a toda e qualquer sociedade? Essa é a pergunta. Desculpa se ficou longo, João. Não, que isso. A gente tem paciência com o flamenguista. Fica tranquilo, né? Paulo, his name is Paulo too. He wants to know, considering that moment when you identified the scenery of that period, and then you saw the desire that came in the four of you scientists that led you to start the experiment with the Rat Park, and considering what you perceived as the result of that experiment, what was your concern, since you were able to prove what the comparison between both the Rat Park experiment and the Skinner box was? There was a big difference, and you could tell it. What was your major concern once you had that information? Well, what an interesting question. I guess our major concern was that we felt like we were waking up. We felt like we had been asleep in believing a story about addiction that we had learned all our lives, and that here was evidence that the main evidence
that the main support for this theory that we had learned all our lives wasn't true, our main concern was to tell other people about it. So we published it. We put it in scientific journals and published it, and waited to see what the other scientists would say. At the same time, I went into my classrooms and I told the students about it. And I had a very big class at that time of about 200 people 3 times a week. And I went in and I told them, look, here's our results. This is what we found. And it was very interesting that half of them, roughly, half of them got very excited and said, oh my God, you know, this is new. The world is different than we thought. And the other half got quite angry. And some of them reported me to the president of the university for lying and all kinds of stuff, because the demon drug theory of addiction was it was faith. It was a faith that people believed it so strongly. So my concern was to tell the world. Yes. Bom, Paulo, parabéns, a sua pergunta foi realmente bem interessante, tá? Eu creio que a nossa maior preocupação naquela época, né, quando isso aconteceu, eu acredito que nós vimos que nós estávamos despertando, tá? É como se nós tivéssemos estado dormindo e agora nós estivéssemos despertando. Por quê? Porque aqui havia evidência, nós tínhamos... era evidência, mostrava que nós andávamos acreditando alguma coisa que não era verdade antes, né? O que nós fizemos é que nós publicamos o resultado do nosso estudo em periódicos científicos, tá? E aguardamos para ver o que é que outros cientistas diriam. Naquela época, eu dava aula para 200 alunos. Durante a semana, eu tinha contato com 200 alunos. Eu fui lá e contei para eles, olha aqui, está aqui o resultado do nosso estudo. É interessante, porque metade daqueles 200 alunos para quem nós contamos essas novidades ficaram bastante animados, né? Disseram, gente, olha isso, o mundo é diferente do que a gente acreditava. É um mundo novo. Metade ficou zangada, tá? Teve gente denunciando a gente para o reitor da universidade, né? Por quê? Porque era como se fosse uma fé, era uma fé, o povo tinha uma fé muito forte naquelas coisas que eles acreditavam a respeito do conceito anterior. And if I can add one more thing to answer your question, Paulo. Acrescentar mais uma coisinha para te responder, Paulo? Pode. Eu ia acrescentar só um pouquinho na pergunta também, mas ele pode responder primeiro. Yes, you may add. I also want to add something to my question. But Okay, you go first. You go first. Primeiro você, Paulo. Porque eu acreditava que o sentimento que você e essa equipe nesse momento sentiu foi essa. Porque, apesar de todo o crescimento da capacidade de evolução dos estudos, eu vejo esses dados coletados sendo cada vez mais preciosos, porém, cada vez exigindo mais esforço de quem luta para mostrar o seu real poder de melhora do convívio, da sobrevivência e da vivência humana. Então, como é que você foi, ao longo de todo esse período de pesquisa, vivendo décadas pesquisando isso, sabendo que esse sentimento ainda permanece, mas isso não pode impedir que a gente continue pesquisando. Desculpa se ficou longo de novo. Não, tudo bem, eu já te falei. João, deixa eu completar a pergunta do Paulo. Yes, Paulo Silveira also wants to add to this question. So, Paulo, pode falar, Paulo Silveira. Tricolor, então, preferencial. Ok. Então, a pergunta complementa o seguinte: como ele se sente hoje, em 2020, tendo que explicar de novo o Parque dos Ratos como se fosse uma novidade absoluta, sabendo que existem pessoas no mundo
que ainda sofrem muito por acreditar que são viciadas e que o vício não tem jeito, não tem retorno. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bonzão. Okay. Well, Bruce, there are two Paulos talking to you. I'll merge them into one. One Paulo, okay. It's a good and bad, you know. The first Paulo said that he believed the feeling that your team had was that though all growth in the evolution of studies and the data that you collected along this time, you know, is very precious, but I also believe that it demanded a lot of effort from your side to show people the real power of the enhancement of this information and this knowledge upon human survival, you know. So my question is, how could you go all these decades knowing that the same feeling as that of that time remains? And now Paulo Silveira added, and he also wants you to tell us how you feel nowadays that you have to explain the Red Park again like it were brand new, while there are many people around the world who feel that they are, you know, they're addicts and they believe that there's no hope for them. Well, that's a big question. That's a two Paulo question. Tá aí uma pergunta de dois Paulos. We thought that the world would change when we found these results, but we were amazed to find that mainly the scientists didn't pay any attention. The students did. Scientists, most of the scientists didn't, but a few scientists did. And we thought it's going to take more study. We will convince everybody if we do enough experiments. So we started to do more experiments because experiments pile up, and we thought other people would do experiments too, and they did, but only a few. And it was very discouraging. It was very discouraging, and I think the reason that the Rat Park experiments were not noticed at first is that it was so important. Everyone was, as Paulo said earlier, first Paulo said earlier, we needed a new enemy, and drugs were the enemy. And this experiment spoils the enemy. It makes the enemy into something not nearly so terrifying. People needed to hold on to that enemy. And it wasn't just the government, and it wasn't just the police that held on to the enemy. It was the psychologists too, because, you know, it was part of our profession that we made money out of treating people and going along with this story. There was a whole culture. It was, here's Rat Park, and here is a brick wall of culture. Rat Park hit culture, and culture won for a long time. Bom, eu acho que eu posso dizer para vocês o seguinte, que naquela época, Paulo e Paulo, nós achávamos que o mundo mudaria com os resultados desses estudos, tá? Mas é interessante porque vários cientistas não prestaram atenção aos resultados do nosso estudo. A maioria dos cientistas não prestou atenção. Uns poucos cientistas prestaram atenção ao resultado do nosso estudo. Os alunos que eu tinha, eles prestaram atenção, né? E por causa disso, nós começamos a achar que nós precisávamos realizar mais estudos. Nós entendíamos que quanto mais experimentos nós conseguíssemos fazer, né, também achávamos que outros fariam os estudos que nós estávamos fazendo seguindo na mesma linha. Houve quem fizesse, porém foram poucas pessoas. E isso é algo, essa resposta, né, se tornou algo
que foi desestimulante para nós ver isso. Nós entendíamos que houve uma razão para a gente poder realizar o estudo do Parque dos Ratos. Tá? Paulo Silveira disse, inclusive, claramente para nós, que naquele período as pessoas tinham uma necessidade de criar e de inventar um inimigo novo. Então, o experimento do Parque dos Ratos, ele estragava a ideia desse novo inimigo. Tá? E veja que as pessoas, elas se apegavam a esse inimigo, não era só o governo, eram as pessoas. Né? Nós, psicólogos, nos apegávamos a esses inimigos antigos. Né? Veja por quê? Porque nossos consultórios, a gente ganhava dinheiro tratando as pessoas que nos procuravam. E aí, daqui a pouco, você vem com esse Parque dos Ratos, que ele é o quê? É uma parede dura de realidade. As pessoas vêm, dá de cara com essa realidade dura. O pessoal não estava querendo isso, não. And one more thing. In 1970, well, now we're up to 1980. In 1980, it was possible to think that the war on drugs would still succeed. It had not reached its peak yet. Enough people hadn't been put in prison yet. Enough people hadn't been killed yet. Enough people hadn't been forced into treatment yet. Enough gangs hadn't been killed yet. It was possible to think that it would work. And it was possible for psychologists like myself to think that our treatment would work. Well, the war on drugs, we now know, can't work. It doesn't work. And the treatment only works a little. It works, sometimes it's good, but it doesn't work very much. It can't solve the problem. So now we can look at something like these results differently. And we can say, wait a minute, maybe these results point us in a new way to go. This is why I'm so interested in the observatory. I'm thinking that it's time for research to take us in new directions, and that's why I'm here. That's why I'm interested. Bom, eu queria acrescentar mais uma coisa, gente. A gente começou a falar em 1970, né? Vamos dar uma chegada então em 1980. Até 1980, 10 anos depois, as pessoas pensavam que essa guerra contra as drogas ela ia dar certo. Ainda não havia o conceito, a ideia de que haviam colocado gente demais na cadeia por causa disso. Né? Ainda havia quem dissesse que não tinha morrido membro de quadrilha o suficiente. Tá? Então, não tinha morrido tanta gente assim. E até psicólogos, como eu, a gente pensava que o tratamento que a gente ministrava ia dar certo. De um certo modo, a guerra contra as drogas, até que ela funcionava. E ela funcionou, de uma certa maneira. Mas a gente sabe que ela, de fato, não funciona. Ela não resolve o problema. Né? Dá certo um certo tanto. Ela não resolve o problema. Né? Então, a gente chegou com esse resultado e a gente falou assim, peraí, talvez os resultados dos experimentos nos mostrem um novo caminho. Essa, inclusive, é a razão pela qual eu fico muito animado de ver o Observatório das Adições crescendo. Talvez agora a gente possa dizer que é um caminho novo, que a gente possa trilhar. Inclusive, é por causa disso que eu estou aqui. Eu queria fazer uma observação, que é esse mito do vício, da adição em relação às drogas, é tão forte. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existem no mundo mais escravos do que quando a escravidão era legal. Hoje existem aproximadamente 20 milhões de pessoas escravas. Uma das formas de se manter a escravidão é exatamente o mito das drogas. Ou seja, se convence ao escravo, se ele não voltar para o lugar onde ele é enclausurado e não tomar a nova dose de droga, principalmente heroína ou morfina, ele vai morrer. Então, ele cumpre aquilo que lhe é designado, ele cumpre o serviço como escravo e tem como pagamento a vida em troca de uma dose de droga. Esse é o resultado do mito da guerra às drogas. É um dos muitos resultados e muito pouco falado.
Paulo has put a remark saying that the myth of addiction to drugs, in the way it is so strong that nowadays there are more slaves than that were when slavery was legal. Nowadays we deem as many as 20 million people that are enslaved. So by keeping the myth of drugs, we are telling people that if they do not go back to the place where they take the drug, by not taking this drug, if they do time in slavery in exchange for the drugs, one of the results is that they remain as slaves. Wow. I never thought of it that way. Mm-hmm. I think what you're saying, Paulo, is that people who are addicted to drugs are slaves in the sense that they must do anything they can in order to get the drugs. And in that sense, it's a modern form of slavery. Am I understanding that correctly? Paulo, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Você está dizendo, então, Paulo, que no caso as pessoas que elas são adictas às drogas é como se elas fossem escravos, de maneira que elas se tornam escravas a ponto de precisar retornar? Como é que é isso? Não, é o contrário. Os traficantes humanos dão drogas para pessoas, eles obrigam as pessoas a consumirem heroína ou morfina e os convencem que se eles não cumprirem a tarefa que lhes é mandada, eles não vão receber uma nova dose da droga e vão morrer por causa da ausência da droga. Okay. No, actually, he's saying that it's the other way around, Bruce. He's saying that human traffickers, people who traffic people, they will make other people that are kept slaves by them under their power, and they make them take the drugs. If they do not do what the trafficker is telling them, they will die because they are not using the drug that he was forcing them to take. É por aí, né, Paulo? Paulo, posso só completar a sua pergunta dessa vez? Só com uma, nesse complemento. É de quando eu perguntei se ele entende o que ele sentia no momento da lucidez da pesquisa dele, é porque hoje eu percebo que, completando essa forma de escravidão que existe hoje através desse lado que eu concordo com o Paulo, ela acontece porque, de alguma forma, foi impedido de chegar a quem pode transformar essa sociedade mais harmônica essas informações do estudo dele, entendeu? Então, essas pessoas se tornam escravos porque ele já vinha estudando isso antes, nós já estamos em 2020 e as armas utilizadas para tornar as pessoas escravos, usando o que era dito naquela época, ainda se repete cada vez com mais refino técnico para impedir que seja quebrado. What the other Paulo is saying, Bruce, is that when he asked you how you felt about the clearness of your study, is that nowadays he too perceives this new slavery age happens because somehow the information of your study, the result of the Red Park, has been kept from people who could make good use of that information. It's like this information now is kept from people who would be making making decisions that would affect others beneficially. Okay, now I think there's two different questions that Paulo Silveira, I think, is talking about human trafficking, and I have to not comment on that because I just don't know about human trafficking. It seems something that is very far away from me here, and that maybe that is because I'm foolish and uninformed. I don't know, but I won't say anything about human trafficking because I just don't know. I haven't studied it and I haven't seen it. I mean, I've seen a lot of addiction, but I haven't seen human trafficking. So if you excuse me, I won't answer that question, but I will promise you I will know more about human trafficking when we have the next meeting of this course.
Now, the other Paulo, Paulo Borges, is that how we say? Yeah. I think you're saying this information has been kept secret because it's liberating in some way. Am I right? Am I understanding you? Yeah. Okay. Yes, this information has been kept secret, not by a secret conspiracy, but it's the whole culture rejects this information because they don't want to know it, and yet it is changing. What I have seen in 40 years ago, these experiments were done, is that information which 40 years ago no one would accept, almost no one would accept, now many, many, many more people accept. The world is changing with respect to addiction, drug addiction, and I think the change is very exciting, so that the Rat Park studies, which once were buried and forgotten, are now, there's books about them. There's even a comic book about the Rat Park studies. And there are documentary films about it, so that what was once secret is no longer secret, and we are changing. Now, again, I'm so far from Brazil, I don't know, but I know in Canada we are changing dramatically in the way we think about drug addiction, and it's taken a long time. It's taken 50 years for us to change, but we are very different than we were before. And I think that is happening in many, many places. I hope it is happening in Brazil too. I don't know. Bom, eu acho que nós tivemos duas perguntas diferentes aí, tá legal? Paulo Silveira, você realmente tocou no assunto de tráfico humano, mas eu queria dizer para vocês, gente, que sobre isso eu não posso comentar porque eu desconheço. Tá? É algo que para mim é uma coisa distante, tá? Eu não quero dizer que eu saiba sobre isso, eu seria tolo, mas eu acredito que sobre isso eu estou mal informado. Eu não sei a respeito de tráfico humano, não estudei, eu não vi, né? Eu não respondo agora sobre isso, mas no futuro, né, no próximo encontro, talvez eu terei obtido um pouco mais de informação sobre a questão do tráfico humano. Agora, o outro, Paulo Borges, tá? Eu acho sim, Paulo, que a informação pode ter sido mantida oculta porque ela é libertária. Não foi mantida escondida como um ato de conspiração. Mas é porque a cultura ela pode estar rejeitando, até porque ela não quer mudar. Veja que 40 anos atrás, né, mais de 40 anos que ela foi feita, tá? E na época não foi aceita por quase ninguém. Agora tem muito mais gente que aceita, né? Para mim aqui as mudanças são animadoras, tá? O Parque dos Ratos já virou história em quadrinhos. Já existem documentários, filmes documentários feitos a respeito do Parque dos Ratos. Não há segredos, né? Aqui a gente pode dizer que a gente está mudando com isso, né? Eu estou distante aí do Brasil, mas no Canadá mudou. Demorou. Foram 50 anos. Eu acho que no Brasil também. Eu queria agora provocar o Chico. Francisco Rebel, você mesmo. Explica para a gente, baseado em toda a tua pesquisa, no teu estudo, o que teria acontecido no Brasil se essa informação tivesse chegado aqui há 40 anos atrás. Well, Paulo is asking Francisco Rebel to explain that with all the studies that he has carried out, what would have happened in Brazil if that information, the result of the Rat Parks, had reached Brasil. Pode falar, Paulo. Chico, seja bem-vindo. Péssima camisa. Obrigado, boa noite. Bom, é difícil dizer para mim o que teria acontecido, mas eu acho que certamente no presente existe uma resistência muito grande e vai existir uma resistência muito grande a essa noção que vem da questão do estudo da gaiola do rato, do Parque dos Ratos, porque há muitos interesses econômicos e de várias
várias orientações com relação à proibição das drogas, né? A proibição das drogas ela gera um mercado aqui no Brasil e no resto do mundo. É um pouco diferente, mas aqui no Brasil ela gera um mercado que está ligado à polícia e à política. Portanto, é muito difícil combater isso, porque existe uma questão moral que é utilizada exatamente para fazer com que esses interesses políticos prevaleçam. E eu queria emendar já com uma pergunta. Prefere traduzir primeiro para eu fazer a minha pergunta? Deixa eu falar então rapidinho. Well, Francisco Rebel is telling us it is hard to tell with with the studies that he has carried out. It's hard to tell what would have happened, if we had used the information that resulted from the Red Park experiment. Certainly nowadays there is a lot of resistance, and he believes that there will be resistance to the results of the Red Park experiment. Many of these are due to financial interests, points of views that support the prohibition of the access to drugs, because such prohibition feeds a market. It feeds a market within Brazil, it feeds a market in the rest of the world. It's something that connects the police, it connects politicians. So that's why I say it's hard, also because it is a moral issue and it makes such political interest prevail in this scenario. Now he has a question too. Gostaria de perguntar, porque há muitas gaiolas, eu acho, utilizando a metáfora do estudo, né? Há muitas gaiolas sociais, o Skinner Box, para os humanos, para nós humanos. Eu queria perguntar se a proibição e a repressão e o preconceito, que é resultado da proibição, pode atuar como gaiolas psicológicas para os humanos, gerando medo, vergonha, enfim, vários sentimentos de culpa relacionados ao consumo dessas drogas ilícitas, exatamente pelo fato de serem ilícitas. Mas antes de responder, João, traduz aí, mas eu queria provocar o Túlio. Túlio está aqui como um aluno, mas Túlio é uma das referências nossas no Brasil como um estudioso contemporâneo, um estudioso dessas gaiolas que a gente vive, né, e somos postos. Túlio, como é que você vê isso, tudo que está sendo falado aqui, qual a importância que você dá isso para a nossa vivência contemporânea, dentro da necropolítica, biopolítica e tudo mais? Boa noite. Deixa só, peraí, Túlio. João, apresenta primeiro o Túlio ao Bruce, para o Bruce saber. Ok, eu vou tentar gravar aqui a pergunta do Kiko, tá? Péssima camisa, mas eu vou falar do Túlio para ele rapidinho, então. Francisco has asked you a question. I'll translate the question later. Paulo wants you to know, to meet Túlio. Túlio is a scholar, and he has been the reference. He has also been studying what we would say is a version of the Skinner boxes, but social Skinner boxes here in Brazil. And Paulo wants him to share how he sees the importance of such studies contemporarily. He has biopolitics to talk about, so Túlio will also approach it. Boa noite, Túlio. Boa noite. Eu, também sou psicólogo. Estudei na Caixa de Skinner nos anos 70, mas como estudante, também fazendo pesquisa. Mas eu acho que o que o Bruce está falando é de uma importância muito grande e muito verdadeiro tudo que ele fala, porque, de fato,
A droga vem sendo utilizada para políticas de Estado, de repressão, não é? Como a gente viu, vem sendo utilizada para escravizar, políticas de escravidão, como o Paulo falou, e há realmente uma produção do inimigo, né, em relação à droga, e esse inimigo é associado também à população, principalmente a população das periferias. Há uma produção do inimigo que identifica nessa população também e associado à própria droga, né? Que nós chamamos de necropolíticas. As necropolíticas atuais, políticas de morte, tem muitas vezes fundamentada na droga, né? Como o Bruce falou, nessa linha que ele falou. Uhum. Ok. Eu acho que eu vou ter que traduzir a pergunta do Kiko e também o comentário do Túlio. Mas, bom, deixa eu tentar... Peraí, só mais uma, por favor. Só mais uma. Eu acho que eu não vou buferizar, mas tudo bem, tento... Está judiando do tradutor, né? Atravessar o samba aí. Né? Pode, manda que a gente aguenta, então, vamos lá. Joana, é tua vez, Joana. Como é que tudo isso que você escutou atinge a você e atinge a mulheres como você, de 22 anos de idade? Mulheres negras como você, Joana. Ela está sem áudio. Não é melhor fazer uma coisa de cada vez, senão... Peraí. É bom rodar um pouco. Senão... A Joana não está, Arlete? Não, senão, Paulo, senão ele não vai conseguir responder. Você faz a síntese. Você vai entender já. Vou jogar... Deixa eu jogar logo de uma vez. Joga lá que as duas não estão podendo falar. Vai lá. Yes, okay, good. Obrigado. Well, Bruce, now I have a lot of questions and comments. I'll start with Francisco, the one with the ugly shirt, the red and black shirt. I hate this shirt. Okay. So Francisco started with a question. He started by saying that there are many jails, like cages, we call them social Skinner boxes with human beings, the prohibition has stirred up prejudice that can become what we can call nowadays as social Skinner boxes, the fear, the shame, the guilt feelings due to the consumption of drugs that are deemed as illegal. Would you like to comment on his question? Yes, I think that's the most important issue. Mm-hmm. I think there are many cages, and we don't know yet what cages are. It's hard to know. For example, some recent research in the United States is talking about the anxieties and the depression and the addiction among wealthy teenagers. And it's finding that these wealthy teenagers are in cages. And the cages are created by the expectations, apparently. It seems like it's the expectations of what they are supposed to do in their young lives, which they can't meet. So that's a kind of cage, and it leads directly to addiction. And that, I think, is the research that needs to be done. We need to describe all the kinds of human cages that we can and find ways to eliminate these cages. I think that we have a world culture here, which we've never had before. Enormous world culture. We don't know what we're doing. We're creating cultures and expectations and traditions and fears all over the place. Some of them are toxic, and we have to be able to say what are the toxic ones. That's why I think we've done enough with rats. I think we ought to leave rats back in the 20th century and do our research now with people. I think we need to know what those cages look like, and we don't really know very well.
I could give you one example. I could tell you a long story, but I maybe we should go on to the other questions first, and then I would love to come back to a long story about Canadian Aboriginal people, but maybe we should do other questions first. Ok. Aham. Bom, só respondendo rapidinho ao que o Kiko falou, assim, o ponto que você falou, Kiko, realmente é o ponto mais importante. Eu também considero que existem várias jaulas, né? Então, eu só não sei quais são todas elas, né? Difícil dizer agora. Você sabe que houve uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrando que vários adolescentes estão passando por um processo muito grande de ansiedade, né? Essas ansiedades estão ligadas a essas expectativas, diversos tipos de expectativas. O que eu vou fazer, né? Já tão jovem, né? E se preocupando. E você sabe que esse tipo de expectativa mal gerenciada, ela leva você direto para a adição, tá? Então, eu acho que é preciso fazer uma pesquisa, ver quais são essas jaulas, essas caixas de Skinner que existem por aí, que precisam ser eliminadas. Tem uma cultura mundial que está sendo alimentada aí, várias delas a gente não tinha ouvido a respeito delas antes. Nós estamos criando medos novos, expectativas por tudo quanto é lado, algumas expectativas, nem todas elas, mas algumas delas são tóxicas. É por isso que no século XX nós usávamos ratos. Agora nós precisamos saber, e considerando seres humanos, precisamos saber que jaulas, que caixas de Skinner são essas, né? Eu queria depois, gente, se vocês deixassem, que agora não vai dar mesmo, né? Eu queria contar uma história, Paulo, que ela é até bastante comprida, viu? Ela fala sobre os aborígenes, e eu acredito que essa seria uma história bastante longa, tá? Mas eu acho que não dá para falar sobre ela aqui agora. Se vocês me permitem, gente, ainda tem informação sobre o Túlio aqui, Túlio, que eu estou tentando lembrar aqui, ainda bem que você não está usando aquela camisa feia que o Kiko está usando. Mas, de qualquer maneira, tem uma pergunta aqui do Túlio aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar tudo, viu? Now, Túlio, that is probably below you in the picture, in the screen, Bruce. As I told you, he's a scholar, and he has also seen the biopolitics, and he is a psychologist as well. Túlio studied with the Skinner box back in the 1970s, and he ran a research. And he says that it's of great importance what you said, and he considers that it's true. In fact, according to Túlio, drugs have been used by the state as policies, you know, and they are steering repressions. They have been used to enslave people. He even used the term enslavery policies, you know, and Túlio supports that there is a fact that there are people who they make up enemies, and that this enemy nowadays is associated to people in poor neighborhoods, you know, and then these policies will connect them to drugs, you know. We even call them necropolitics. It's the policies of death, you know. This is where they're based upon. Eu esqueci alguma coisa, Túlio? Wow. Não esqueceu, não. Falou da necropolítica e no final, tudo certo. Ok, obrigado. Let's see what... Obrigado a você. Você é ótimo, João. Não, que isso. De tricolor para tricolor. Ok. Bruce, we're yours. Well, the politics of death. Yes. In Canada, our drug politics have been the politics of death, but not for a long time. There was a time in Canada in the early 20th century when we used our drug politics to punish people for being Chinese, because we had many Chinese people in the country who had built the Canadian Railway, and they were very good workers, and they would work for less than the white people. And they used opium, which is another opioid drug, of course. And we used the drug laws to punish them. We filled the prisons with Chinese people. So we have seen the politics of death here. And I think in the United States, they have
seen it quite a bit more. They still have their prisons filled with Black people, and on the excuse of drugs for the most part. I think the message from Canada, and it would also be the message from many other countries, is that we can get over the politics of death. We can leave the politics of death behind, and we can handle addiction in a much more sensible way. Then I will say one more thing about Skinner boxes, but maybe I'll leave you with that. Ok. Bom, sim, Túlio, né? Você falou sobre a necropolítica. Eu posso até dizer que aqui no Canadá, nós também, na nossa política antidrogas no Canadá, ela foi, no começo do século XX, ela foi também uma necropolítica, mas não é mais. Na época foi, agora não é mais. Naquela época, e veja aí, né? Nós punimos as pessoas por elas serem chinesas. Eu não sei se vocês sabem, mas os chineses eles vieram aqui para o Canadá no começo do século XX, eles participaram da construção de vários trechos de nossas estradas de ferro. E esses chineses eles ralavam mais do que os canadenses aqui, tá? E eles consumiam muito ópio. Então nós vimos uma necropolítica aplicada contra esses consumidores de ópio, né? Nos Estados Unidos, eles têm, né, ainda a sua necropolítica, tá? Visto que vocês observam a cadeia americana, ela é repleta de negros. Então, eu acho que, mesmo assim, dá para a gente encontrar um meio de deixar essa necropolítica, essa política de morte para trás e usar uma abordagem mais sensível, tá? Eu acho que eu poderia até depois comentar um pouco mais sobre a caixa de esquina. Não vai dar para falar sobre ela aqui de novo, do jeito que eu gostaria agora. Eu queria agora chamar Carlos. Carlos? Vocês estão Paulo, tudo bem? Estou ouvindo. Está ouvindo? Então, tô Carlos, ouvindo. chegue seus bons, se apresenta e diga aí o que é que você acha que mudaria para o público que você convive, para o público que você trabalha, se essa informação tivesse chegado a eles. Primeiro, boa noite a todos, prazer estar aqui. Estão me escutando, todo mundo? Abaixa o teu áudio, mas dá para ouvir. Espera aí, deixa eu tentar aumentar Muito aqui. baixinho. Vê agora, melhorou? Estou prestando atenção, pode falar. Vou tirar o... Eu acho que sem o fone fica melhor. Estão escutando agora? Agora tá... Continua falando. Pode falar? Está escutando? Beleza. Então, eu acho que... Primeiro, acho que tem uma visão muito otimista em relação a toda essa discussão que a gente tem em relação à temática das drogas, né? Todas essas questões que a gente vai vivenciando atualmente. E, assim, esse espaço aqui eu acho que já é uma forma de resistência, da gente mostrar que toda essa experiência aí que o Bruce vem desde a década de 70 trazendo para a gente, isso persiste e a gente está aqui exatamente falando sobre isso pela importância que ela tem. Isso me assusta de uma certa forma, porque nós estamos, como o Paulo colocou, né, anteriormente, nós estamos em 2020 e a gente ainda passa por esse enfrentamento da dificuldade da gente aceitar uma realidade. E uma realidade que a gente, muitas vezes, a maior parte das pessoas não quer ver. E o desafio é exatamente esse, a gente desembaçar um pouco a nossa lente, né? É como se todo mundo estivesse usando óculos e essas lentes estivessem embaçadas. E na medida que a gente começa a desembaçar, a gente começa a enxergar a realidade como ela é. E isso não é fácil, né? Nós, como também psicólogo, né? Nós, como psicólogos, a gente entende isso. E conseguir traduzir isso para a prática do serviço público, para a realidade, para a construção de políticas públicas, é um desafio ainda maior. Mas eu penso que é isso que nos sustenta, né? E é isso que nos faz aí discutir e pensar em como implementar essas práticas, como trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil, né, no nosso dia a dia, né?
E reforço mais uma vez, né, a importância desses espaços e a importância da discussão. Acho que parabenizar o Bruce aí e o Paulo pelo convite, por estar participando aí. Mas você esqueceu de se apresentar, Carlos. Desculpa, perdão. Esse é um problema. Meu nome é Carlos Castro, atualmente é coordenador de saúde mental do município de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Sou doutorando em epidemiologia em saúde pública, mestre em saúde coletiva. Túlio, formei na primeira turma de mestrado em saúde coletiva lá na UF, né? Professor Túlio. Foi, que legal. Que bom te ver aqui, Carlos. Então, aí, né? É um prazer. Então, e agora, né, estou lá na coordenação de saúde mental lá do município, em Niterói. É um prazer aí. Satisfação, Carlos. Bruce, this is Carlos Castro. He is the health mental coordinator in the city of Niterói, just across the bay from Rio de Janeiro. He is also studying to be a master in collective health, like group health. He was Túlio's student in the Federal University of the Federal Fluminense University. Não tem Universidade Flamenguista, viu? And so he is in charge of this. Now, Paulo asked him to join us to introduce himself, and Carlos would, say that, I mean, his question is if it would change the public that Carlos deals with. He deals with mental health, if the people had got the information of your study, So he says that he believes that we are becoming more optimistic here, approaching the subject of drugs. And this space here, this room, is a kind of resistance. And that study from the 70s that you wrote, it remains, and it's good that we are discussing it now due to its importance. Now, Carlos is a little bit scared because we are still facing difficulties to accept the reality, because most people, like you said earlier, do not want to see it, And he used the metaphor saying that we need to unfog our lenses. It's like if those of us who wear glasses know that sometimes our lenses, they get fogged, and we need to unfog it so we are able to see things the way they are. As a psychologist, he thinks that we need to be able to build public policies, and this is a challenge. However, it moves us, and then we want to see how we can see this, on the daily reality here in Brazil. Though it's important to steer this kind of discussion, and he closed by congratulating Paulo on this, and as well as you, Bruce, on your studies. Well, thank you for that. I think the lesson for me is that the world does change. Canada has changed a lot in this regard. And of course, the other countries have changed as well, like Portugal. Change is possible, but I think the other part of the lesson is change is very slow. And I think we have to expect to spend years bringing change about. And I think we have to find many co-workers to bring about social change, and that we cannot be impatient. I mean, I've grown old. Waiting for change in this field, and I see it happening. But it's taken 50 years, but it's very nice. And we need another 50 years in Canada, and maybe you need 100 years in Brazil, but change will come. Yes. Bom, Carlos, muito obrigado. Eu acho que uma lição para mim é que o mundo muda assim. O mundo muda assim. O Canadá, por exemplo, mudou muito nesse sentido, né? Outros países mudaram. Portugal mudou, né?
Agora, outros países eles mudam mais devagar, né? Acho que a gente deve levar aí alguns anos para ver mudança, tá? Há vários cooperadores que podem, sim, promover mudança social. O que a gente não pode perder, gente, é a paciência. Eu, por exemplo, eu fiquei velho aguardando para ver a mudança. Passaram 50 anos. Acho que aqui no Canadá, para ver mais mudança, sei lá, mais outros 50. No Brasil, sei lá o quê? 100 anos, né? A gente tem que ter paciência e aguardar para ver essas mudanças acontecer. Bem, a gente está chegando ao final, pessoal, por hoje. Nós temos 2 missões. Alguém tem alguma pergunta final para fazer? O Bruce, que seja breve. E a escolha do próximo tema do nosso debate com o Bruce. Quais as sugestões? Qual a sugestão do Bruce? Diga lá, João, pergunta para ele qual a sugestão dele para o próximo tema. Okay. Well, Paulo says that we are approaching the end of our meeting. It's 10 minutes to 9:30, 10 minutes to 4:30, I believe. No, 3:30, whatever, you know, there. And he wants to know if anyone has a brief question. And now we would discuss the next subject for the next meeting that we will have with you the next month. Bruce, what is your suggestion? What would you suggest that we discuss next time? I would suggest leaving rats behind and moving on to some of the human research, which I would love to talk about. I think that much is being discovered, and I would love to have an opportunity to introduce to you guys what I think is the important stuff that's being discovered in human research, which is mostly in history and anthropology. It's not in psychology at all. Bom, já que você perguntou, Paulo, gostaria de deixar esses ratos para trás, né? E queria avançar para o tema das pesquisas humanas, que tem muitas descobertas. Eu adoraria apresentar o que eu acho que são descobertas importantes, que são descobertas na história, na antropologia, nem tanto na psicologia. Ok. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma consideração? Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos chegando ao final. Any more questions? Any more remarks? Any other comments? We are approaching the end. Eu quero saber se pode ter mais uns 15 minutinhos de chorinho aí. Então, eu tenho então um desafio para o grupo. Olha só. I have a question for João. For me. How do you possibly remember all this so that you can translate it? I wish I had your memory. Bom, pessoal, acho que todo mundo já sabe meu segredo, né? Eu tomo nota do que vocês estão falando. Faço notas mentais e faço pequenas notas aqui. I take notes, Bruce. I have a notepad and I jot out the comments and the questions. Esse é o meu segredo. This is my secret. Aí é a coisa mais absurda na tradução que eu já vi a vocês, João. Parabéns. Eu nunca vi, eu já vi pessoas muito boas, mas você é a arte suprema de traduzir, é o que você faz. Parabéns. Muito obrigado. Orem por mim. Obrigado aí. E orem pelo meu fusão também. I also have a question for Paulo. Paulo, eu também tenho uma pergunta. For the young Paulo. Para Paulo Borges, o flamenguista ali. This is a very dramatic flag behind you, and I think it has the letters CRF, and I also note those letters were on the shirt of Francisco. So I want to know, is this a football team or is this a secret conspiracy or what is it? The religion. Okay, that's very funny. Paulo Borges e Francisco Rebelo são os dois únicos também, né? Bruce, I will translate your question to them. Não, desculpa.
Oi, o que foi? Não são os únicos, não. Tá com defeito a minha internet, Paulo, Paulo Silveira? Tá com vírus? O Paulo também tem alguma coisa a dizer. Cadê meu antivírus? Cadê meu antivírus aqui? Ó? Bagunçou o negócio. Okay, Bruce, I will translate your question to them. They are very happy that you asked the question. O Paulo Borges, ele dirigiu a pergunta a você, mas o Francisco Rebel, que está ali também com a camisa do presídio, pode se juntar a vocês. Ele está querendo saber o que é esse CRF aí. É um time de futebol? É o quê? Esse CRF de vocês é uma conspiração? O que é? Fala. Você tem a oportunidade de falar. Fala aí, internacionalmente. Você está falando com o mundo. Eu preciso aproveitar a oportunidade de dizer que é uma grande satisfação saber que você vai traduzir o que eu vou falar para ele. A gente é todos mais fracos. É o símbolo de um time de futebol, que é o maior time de futebol desse world aqui, ó. É o maior time de futebol desse time. Desse país. Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. O único campeão mundial do estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos. Traduz aí. Gostou agora, hein? Acho que estragou, né? Estava tão boa a reunião, mas eu vou traduzir para ele porque eu sou tolerante com os mais fracos e com quem tem alucinações coletivas também, não tem problema não. Paulo Borges said with great pride that it is with great satisfaction that he will make me translate this to you, Bruce. He says that the symbol that is behind him, and also Francisco Rebel wearing the same jersey, they say that it is the symbol of the team that they consider the greatest team, the greatest soccer team in the world. Well, it's their, whatever, you know. They also said that it's the only world champion that is in the state of Rio de Janeiro, where I am now too, you see. So, for their joy, I am translating this. Para a alegria deles, eu estou traduzindo esse traste, é uma vergonha, um tricolor ter que falar um negócio desse, mas paciência, né? A gente trata com adição, tudo bem. Thank you and good luck for the team. Aí não. Tá. Ele desejou boa sorte para o timeco de vocês. Vai precisar. Ontem arrebentou. Bem, pessoal, olha só, eu tenho um desafio para o grupo, que é, lá naquele livro, no livro da gente, Criminalização ou Acolhimento, que eu tive o prazer de organizar com o Bruce e com o Emerson, tem um artigo sobre o Parque dos Ratos. Então, vocês estudem bastante aquele artigo para terem mais perguntas para fazer para o Bruce no próximo encontro. Fechado? Traduz aí, João, e vamos dizer tchau. Well, Bruce, just as we close now, and I start by thanking you for the privilege. Paulo has assigned a homework for the team here. They should be reading an article. I know that you want to leave the red part behind, but he has recommended that they read the article about the red part so that they know more about it. He also talked about criminalization or sheltering. So they will be reading this for next. However, what is the article about sheltering? Paulo, criminalization or sheltering? É isso que você tinha falado, Paulo? Criminalização ou acolhimento? Criminalização ou acolhimento. Explica para ele que é um livro que a gente organizou, eu e ele organizamos. Well, actually, it's about the book that Paulo and you put together. Yeah. Okay. Okay, they have access to that information here. Yes. Sim. Thank you all. This was lovely. Yeah. Until the next, Bruce. Até a próxima, Bruce. Bye. Thank you very much. Good night. Goodbye. Thank you. Bye. Até mais, gente. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Oh. Obrigado, Wilson. Valeu, Paulo. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Obrigadão aí.
Carlos. Valeu, abração, valeu, brigadão. Um abraço, Valeu. gente. Bem-vindo. Prazer, brigadão aí, obrigado, cara. Obrigado a você.